Vamos ao segundo episódio, onde a gente vai falar um pouco aí de sexualidade e repressão. José Saramago escreveu um livro intitulado Evangelho segundo Jesus Cristo, onde em partes do livro ele diz que se Deus, na sua infinita sabedoria, fosse julgar o sexo algo pecaminoso, obviamente ele mesmo se encarregaria de trazer o homem ao mundo em árvores na forma de frutos. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o sexo, quando a gente acha que o sexo ele é pecaminoso, isso não parte de uma premissa que ele é em si pecaminoso, mas que isso advém de uma crença. E essa crença, ela é abastada e ela advém, a fonte dessa crença é uma fonte religiosa. Como nós aqui poderíamos entender que o sexo ele é divino? A sua fonte ela é divina. Primeiro vamos pensar, como eu e você viemos a este mundo? Obviamente houve a necessidade dos nossos pais se relacionarem sexualmente. Se não houvesse a transa dos nossos pais, nós não poderíamos estar aqui. Então, para todos os fins, todos os seres, eles vêm ao mundo através do sexo. Então, vamos entender que, se você acredita que Deus é que gera, que cria todas as coisas, qual é a ferramenta que Deus usa para trazer vida ao mundo? O sexo. No entanto, o sexo aqui, o que ele é? Ele é divino, porque ele é de Deus. O sexo é um instrumento que Deus usa para trazer vida ao mundo. Concorda comigo? Então, nesse sentido genuíno, o que o sexo é? Ele é pecaminoso ou ele é divino? Obviamente, ele é divino. Então, nós nos deparamos aqui nessa questão simplesmente com uma crença, com uma subversão da realidade como ela é. Entende? Mas quando a gente vai falar de repressão sexual, você agora entendendo que o sexo nada mais é, ou o ato sexual nada mais é do que a ferramenta que Deus usa para trazer vida ao mundo, porque senão, assim como José Saramago disse, se fosse pecado ele fazia a gente nascer em árvores na forma de fruto. Agora que você entende que o sexo é divino, como a gente pode perceber o quanto a repressão sexual ela é incutida em nós, em mim também, eu não estou fora disso. Dá pra gente perceber isso no dia a dia, o quanto a repressão sexual ela é incutida em nossa sociedade, em nossa cultura e em todo o Ocidente. E que pra gente viver essa repressão o tempo todo, desde que a gente veio a este mundo, a gente acaba não tendo consciência disso. É preciso você olhar com outros olhos todas essas manifestações neuróticas da sexualidade, que advém da repressão, para você entender isso. Mas nesse vídeo eu quero trazer algumas ações que a gente comete no dia a dia, que as pessoas cometem no dia a dia, e que elas têm a ver diretamente com a repressão sexual. Entende? Então vamos aqui, alguns tópicos. Como você pode perceber a repressão sexual atuando ferozmente em nossa vida, em nossa cultura, em todo o Ocidente, basicamente? Primeiro, associando o ato sexual a um pecado. Como eu disse, vamos lá nas bases religiosas. Quando disse na Bíblia que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso, no momento que eles estavam no paraíso e que eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, porque quando eles pecaram, eles descobriram que eles estavam nus, ou seja, estavam completamente do jeito que vieram ao mundo. Só que eles se envergonharam de suas nudez. Ou seja, está aí o primeiro pecado basicamente capital, que é a própria nudez. Entende? Ou seja, o sexo e a nudez é praticamente um dos primeiros pecados, né? Porque Adão, ao pecar, ele reconheceu que estava nu e teve vergonha da sua nudez, e Eva também. Enfim, essa é uma primeira crença capital, né? Que a nudez ou que o sexo é praticamente um dos maiores pecados, né? Tanto é que os padres, por exemplo, religiosos e muitos outros religiosos, eles praticam o celibatário.
Só que já tem essa prática do celibatário, é uma prática focada que se eu evitar o sexo, consequentemente eu tendo a me santificar mais e mais. Ou seja, quanto mais eu me contamino com o sexo, mais eu estou embriagado no pecado, né? Qual é um segundo tópico aqui que a gente poderia entender a repressão atuando? O primeiro tópico é em virtude do pecado capital mesmo, ou seja, associar o sexo ao primeiro, praticamente, pecado capital, né? Juntamente com a nudez. Segundo, acreditando que todas as fantasias sexuais adversas da convencional é algo pervertido e por isso deve ser evitado. Ou seja, a gente tem um padrão de sexualidade, né? E é esse padrão convencional de sexualidade que deve ser acatado. Agora, toda vez que a gente se depara com outras formas relacionais em relação à sexualidade, a gente se depara com fantasias completamente fora do convencional, a gente tende o quê? A desprezar isso, a ver com outros olhos, a ver com um olhar negativo e associar essas pessoas que têm fantasias e desejos sexuais totalmente adversos do convencional, a associar essas pessoas a alguma coisa ruim. Ou seja, a pessoa é prostituta, ou sei lá, é gay, ou não, aquela pessoa é promíscua, aquela pessoa é bizarra, aquela pessoa é pervertida sexualmente. Ou seja, todo comportamento adverso do convencional é associado a alguma coisa negativa. Isso também está atrelado à repressão sexual. O terceiro tópico: evitar falar com os filhos sobre a sexualidade, e quando você estiver conversando com seus filhos a respeito da sexualidade, você tenta camuflar isso. Por exemplo, seu filho chega em você e fala: "Ô pai, como a gente vem no mundo? Como as crianças nascem? Como é que acontece isso?" Você não vai falar ao pé da letra com a criança, você vai contar uma historinha que não tem nada a ver com a realidade dos fatos em si. Por exemplo, você pode dizer que, filho, os bebês, eles vêm ao mundo pelas cegonhas. As cegonhas que trazem os bebês ao mundo. Ou seja, é uma maneira de você ocultar a realidade do seu filho porque você acha que é meio constrangedor você falar abertamente sobre a sexualidade com o seu filho. Isso também é uma forma de repressão. O quarto tópico é o que eu disse: ter vergonha da própria nudez. Você pode ver que hoje em dia, ou praticamente em todo o Ocidente, a nudez ela pode ser até mesmo associada a um crime. Ou seja, se a gente pegar alguém nu andando pela rua, se essa pessoa não apanhar dos populares ali, ela pode ser incriminada, né, por ato obsceno e todas as coisas mais. Eu estou questionando essas formas de punições, porque eu compreendo que a sociedade ela se moldou desta forma e a gente, de certa forma, deve acatar por essas regras para estabelecer aí, de certa forma, uma boa harmonia entre o cidadão. Mas o fato é que a vergonha da própria nudez também demonstra claramente a repressão sexual que nós vivemos. Porque nós viemos a este mundo nus, concorda comigo? E quando a gente vai crescendo, desde pequenininho, a gente vai aprendendo que os nossos órgãos sexuais é como se fosse coisa à parte e que eles devem sempre estar escondidos, entende? De maneira que ver uma pessoa nu chega a ser uma coisa constrangedora. E uma pessoa extremamente reprimida sexualmente, ele vê aquilo como uma perversão ou até mesmo como aquela pessoa sendo uma pessoa criminosa. Entende? Então você vê a tamanha repressão da vergonha da nossa nudez. Vamos ao quinto tópico aqui. Acreditar que toda a prática sexual ela deve ser completamente privada ao ponto de ninguém saber para não causar constrangimentos a você. Essa também é uma forma de repressão. Eu estou dizendo que a gente tem que sair mantendo relações sexuais abertamente para todo mundo saber. Mas o fato de você ficar completamente constrangido, por exemplo, se os seus pais souberem que você transou com um tal fulano, ou se os seus filhos, ou os seus amigos, enfim, você fica vergonhoso, você fica acanhado.
Ou se você está mantendo um relacionamento com alguém, você procura aí esse relacionamento que ele mantém as 7 chaves, entendeu? No maior segredo possível. Isso também é uma forma de repressão sexual. Você vê que todos esses tópicos que eu trouxe para vocês aí, ele é muito presente no nosso dia a dia, ele é muito presente na nossa cultura, ele é muito presente na gente mesmo, entende? O 6º tópico, você corrigir com dureza os seus filhos, caso você pegue, sei lá, ele mexendo ali no seu órgão sexual. Você vê o seu filho, sei lá, com a mão no pipi, né, ou com a mão na pepequinha, e você acha aquilo uma coisa absurda. Você repreende o seu filho. Às vezes você chama a atenção dele severamente, às vezes você pode até dar uns tapinha nele, entendeu? Por causa disso. Isso tudo também é uma forma de repressão. Porque você está percebendo que a gente está subvertendo uma coisa que é natural nossa. Ou seja, as crianças, desde pequeno, elas já manifestam a sua sexualidade, né? Segundo as pesquisas de Sigmund Freud. E a gente vai, ao longo do tempo, reprimindo tudo isso. E nós mesmos somos reprimidos em relação a isso. É por isso que a gente tem vergonha da nossa nudez, a gente tem vergonha da nossa sexualidade, a gente tem vergonha das nossas fantasias, a gente tem vergonha que as outras pessoas saibam que você está se relacionando sexualmente com outras pessoas. Você percebe que uma coisa vai puxando a outra? O 7º tópico é você associar os seus órgãos sexuais como algo à parte da criação. Ou seja, você vê isso como coisas que fazem parte de algo negativo de você, entende? Entra o fator da nudez e o fator de como a gente subverte, né, o nosso processo natural de desenvolvimento. Ou seja, todos nós viemos nu ao mundo, todos nós somos frutos de literalmente uma gozada, e que a gente é condicionado a acreditar que os nossos órgãos reprodutores são algo praticamente à parte do corpo. Só que na verdade isso é tão natural quanto um braço. Nós poderíamos associar isso, por exemplo, com sociedades tribais ou com os indígenas. Você entende que, por exemplo, se você se depara com uma tribo em que todos ali da tribo vivem nus, as crianças que crescem naquela tribo, como que elas veem os órgãos sexuais ali? Será que elas veem da mesma forma que nós vemos? Claramente que não. Porque se a pessoa convive em meio à nudez, ela vai associar o órgão reprodutor masculino simplesmente como um membro que faz parte do corpo, assim como o braço, assim como a perna, o peito, o pescoço, o nariz, ou seja, não tem nada de extravagante ali. E ela também vai ver o órgão reprodutor da mulher como apenas parte do corpo feminino. Ou seja, assim como o braço, como a orelha, como o nariz. Não tem nada extravagante, nada incomum. Ou seja, não é um olhar malicioso. A gente, por estar condicionado a essa repressão e colocar o nosso órgão reprodutor à parte, toda vez que alguém vê isso, ou vê alguém nu, associa isso a algo pecaminoso, algo promíscuo, algo criminoso. Por quê? Porque não está acostumado. Então a gente, quer queira ou não, a nossa repressão desassocia os nossos órgãos reprodutor como partes intrínsecas do corpo, tanto feminino como masculino. A gente desassocia achando que isso é um órgão à parte, ou seja, que faz parte de algo pecaminoso que Deus fez em nós e que não faz o menor sentido, concorda comigo? Então, por a gente não lidar com a nudez de forma consciente e não aprendermos isso de forma cultural, a gente cria essas repressões, ao ponto que tudo isso pra gente é uma coisa extremamente constrangedora, entende? Vamos ao 8º tópico. Ter peso na consciência caso você extrapole nas suas fantasias sexuais. Isso é o que mais tem. Imagina que você tem certas fantasias, só que essas fantasias é completamente fora do convencional. Então você tende a não realizar essas fantasias por medo da sua própria consciência. Às vezes é condicionado religiosamente, doutrinariamente, e a sua consciência mesmo fica te cobrando. A tua natureza impele a realização da sua fantasia, a tua natureza genuína, mas a tua mente, a tua crença impele, e você vive esse impasse, esse conflito, que também gera repressão. Mas se caso você extrapole
e usufrua da sua fantasia que seja fora do convencional, isso também vai gerar uma série de peso na sua consciência, de maneira que você vai se sentir culpado e outras coisas mais. Isso também é uma forma que demonstra que nós vivemos a repressão sexual na íntegra. Vamos ao 9º tópico. Reprimir todos os verdadeiros desejos sexuais em nome de uma crença, seja ela cultural ou religiosa. Eu acho que esses 9 tópicos aqui que eu apresentei para vocês já é o suficiente. Se a gente aprofundar mais, a gente vai achar muito mais coisas. Mas esses 9 conceitos que eu trouxe para vocês demonstra claramente que a nossa sociedade, a nossa cultura, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas é uma forma que ela é baseada numa total repressão sexual. Mas aí vem a questão: o que tem a ver com isso, repressão sexual e formas de convivência? Wilhelm Reich, que foi ali amigo de Sigmund Freud, mas depois, talvez por alguns impasses, eles acabaram se separando, um para um lado e outro para o outro. Ainda assim, Wilhelm Reich, ele foi um profundo pesquisador em relação à sexualidade, à energia sexual. Ele vai dizer que a energia sexual ela é uma potência que flui por nós, né? E que através dos nossos órgãos sexuais nós trazemos vida ao mundo. Mas essa energia ela não se resume somente ali nos órgãos sexuais. A energia sexual, que muitos ocultistas chamam de energia Kundalini, ela manifesta em todo o nosso corpo. É uma energia de criação, energia de criatividade, né? Mas que por a gente não saber lidar com essa energia desde pequeno e por ninguém saber lidar e por ninguém ensinar como lidar, a gente vai criar uma série de couraças. Por quê? Porque a gente vai ser sempre impedido de nos expressar sexualmente, entendeu? Expressar através das nossas formas de prazer. Mas isso que fique bem claro que não se resume só no ato sexual, mas em todas as formas de prazer, entende? E por essa repressão, a gente sofrer consequentemente essa repressão, a repressão advém do quê? De tudo isso que eu disse para vocês, dos tópicos acima que eu disse para vocês. A gente vai criando couraças, a gente vai enrijecendo o nosso corpo, seja o nosso corpo mental como o nosso corpo físico, e essas couraças vão gerando efeitos psicossomáticos, efeitos negativos em nossa vida. E por essa energia ser uma energia potente, inevitavelmente ela começa a manifestar neuroses, problemas, né? O que ele vai dizer, pestes emocionais. E esses problemas são diversos, como por exemplo, desses problemas vai surgir o estuprador, vai surgir o psicopata, o serial killer, o sociopata, vai surgir pessoas odiosas, vai surgir pessoas intolerantes em relação a formas diferentes de se relacionar. Então você percebe que todas essas manifestações neuróticas e negativas, todas essas mazelas sociais, elas são oriundas de couraças e elas são oriundas de uma repressão sexual total ao longo da vida. Porque essa energia ela sempre vai querer se expressar em nós. Eu costumo dizer que a energia sexual ou a energia Kundalini, ela é como se fosse um grande avião. Imagina um Boeing. Todo ser humano, quando nasce, já nasce com esse Boeing em si, com esse grande avião em si. Só que nenhum desses seres humanos aprende como pilotar esse Boeing. Só que esse Boeing ele vai querer sair voando, quer você saiba pilotar ou não. Só que se ninguém sabe pilotar, você concorda que esse avião vai sair por aí causando estragos diversos. Essa é a repressão sexual. Uma outra ideia que a gente pode também englobar aí, né, além das ideias de Reich, é o Dr. Ramachandran, que ele é aí atualmente um dos maiores neurocientistas que vive na atualidade. Ele não vai tratar diretamente em relação à repressão sexual e nem à sexualidade, mas no seu livro O que o Cérebro tem a nos contar, tem uma parte que eu li ali que eu achei super interessante a gente agregar aqui. Dr. Ramachandran, ele fez a seguinte pesquisa. Ele visitou alguns condenados por crimes sexuais, estupradores, serial killers, mas que tinha sempre esse cunho
sexual. Ele visitou essas pessoas, várias delas condenadas, né? Visitou essas pessoas na cadeia e ele tirou a foto, 2 fotos de uma mesma modelo, não mostrava o rosto, mostrava do seio para baixo, e essa foto a modelo estava de perna aberta. Uma dessas fotos, a modelo estava de perna aberta, sem calcinha, totalmente nua, e a outra foto ela estava de perna aberta com uma calcinha extravagante. Ao perguntar qual das duas era mais atraente para esses criminosos, todos eles, em unânimes, foram dizer que o que era mais atraente era aquela mulher que estava de calcinha. E aí levantou-se a questão, por quê? Porque o prazer por desvendar o mistério e o prazer por nossas fantasias é maior do que você ver a coisa nua e crua diretamente. Ou seja, você vê que como as coisas mudam completamente, que toda essa questão de nós colocarmos o órgão sexual à parte, toda essa questão de rechaçarmos a nudez, toda essa questão de reprimirmos a sexualidade, na verdade, ele fomenta mais o desejo e as promiscuidades. Ele fomenta mais, por exemplo, esse apetite por sexo. Ele fomenta mais as perversões sexuais, ele fomenta mais as formas bizarras de se manifestar sexualmente. Então você vê que é o contrário. Nessa pesquisa você percebe que se o cara se fantasia muito mais por aquilo que ele não conhece, isso quer dizer que quando as pessoas fomentam cada vez mais esta questão de todos esses conceitos que eu disse para você, eles estão colaborando cada vez mais com as mazelas sociais tal como elas são. E que é preciso a gente estudar com profundidade todas essas questões. E qual é a solução para tudo isso? Como eu disse, a solução é reconhecer que nós vivemos essa repressão sexual, reconhecer que nós dificilmente vamos perceber e curar isso em nós, porque estamos, infelizmente, calejados. Essa cultura atual está calejada nisso e essa mudança não acontece do dia para a noite. Infelizmente, isso pode acontecer com as futuras gerações, delas serem mais abertas a essa questão, mas não com essa geração atual. Mas reconhecer isso já é o primeiro passo, entende? Após reconhecer isso, você vê o quão a coisa é subvertida. Trabalhar isso de forma educacional. Agora, quando eu falo trabalhar isso de forma educacional, ou seja, levar a educação sexual para as escolas. E a gente precisa aprender como pilotar essa nave não é depois dos 18 anos, mas desde pequenininho. Você vê que é tão delicado trabalhar com esse assunto que às vezes se você falar de levar educação sexual para as crianças na escola, você já se torna uma pessoa polêmica e às vezes é até cancelada, porque a pessoa já te vê com um olhar malicioso. E nem sempre nós falarmos que educação sexual é levada ali nos seios da escola, desde ali do seu ensino fundamental, ninguém está falando isso no conceito de promiscuidade, a gente está falando isso no conceito para as pessoas lidar com isso, né, falar disso de uma forma natural, tanto quanto almoçar, dormir, entende? Porque a sexualidade deveria ser algo natural, natural porque faz parte intrínseca à nossa própria natureza, entendeu? E como a gente vai trabalhar com isso se a gente primeiramente não reconhecer essa repressão em nós, não ter consciência plena dessa repressão em nós e não começar a trabalhar isso e perceber que a gente ou os nossos filhos herdam essa repressão de nós. E por que não trabalhar isso com profundidade na questão da educação sexual? Então você vê que a educação sexual ela tem tudo a ver com o abrandamento das psicopatias sociais, como eu disse, com esses crimes hediondos e tudo mais, tem tudo a ver, porque começa lá de baixo. Tem tudo a ver com o controle da taxa de natalidade, tem tudo a ver com praticamente a redução drástica dos abortos, tem tudo a ver com praticamente você aprender a conviver com a diversidade,
Você entende que a educação sexual ela está diretamente atrelada a uma harmonia e bom convívio e abrandamento de todas as neuroses e abrandamento de todas as mazelas por consequência, porque todas as mazelas sociais são fruto de neuroses, são fruto de couraças, e todas essas couraças são criações devido à nossa repressão sexual desde tenra idade. Entende? E é isso, pessoal. Esse vídeo eu paro por aqui, espero que de alguma forma ele possa ser útil para você. E aguarda aí, a gente vai trazer mais ideias como essa aqui que eu trouxe para você. No próximo vídeo talvez eu irei falar sobre monogamia e poligamia. E é isso. Grande abraço, felicidades. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha maroto aí, que é importante pra gente. Compartilhe essas ideias aí e eu aguardo você no próximo vídeo. Abraço, fui.